gravar, então, né? Porque nossas aulas, elas precisam ser gravadas para a gente colocar lá depois no canal do YouTube, para todo mundo que quiser rever, tá? Então, bom dia, galerinha. Estou muito feliz de ter aqui vocês todos, 9 alunos na aula, tá? A gente vai retomar um pouquinho o nosso bate-papo da semana passada. Eu coloquei atividade lá, eu acho que não era todo mundo que estava na última aula, que a gente falou um pouquinho sobre um dos pilares da educação, que é aprender a conviver, né? A gente estava falando do como é importante a gente se conhecer para conseguir conviver, tá? O que é, Miguel, que você está perguntando aí? Qual o nome do quê? Do canal. Vocês votaram lá. O canal ficou Efigênia Tube. Se vocês ainda, se não foi colocado, eu acho que foi colocado no grupo do WhatsApp da sala, tá? Mas depois eu vou dar mais uma olhadinha lá e pedir pro vice-diretor Danilo colocar de novo, mas eu acho que ele colocou, tá? É legal vocês se inscreverem lá, curtirem o canal, né? E assim, e ele vai colocando lá as reuniões com os alunos, com os líderes de turma, com o Grêmio, tá? Algumas coisas que tem. E depois vai começar a colocar as aulas, tá? Turminha, para quem não estava semana passada, eu sou a professora de projeto de vida, professora Vera. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o que era o projeto de vida, como ele vai ser um suporte, uma ferramenta muito importante para vocês começarem agora a pensar no futuro, nos sonhos de vocês. A gente fez lá a nuvem de palavras, né, dos sonhos, e aí vocês colocaram lá, o professor Renato me ajudou, a gente fez uma imagem ficou muito bonita, postamos lá na sala de vocês, no WhatsApp, ficou bem legal, né, a nossa nuvem de sonhos, de palavras que diziam sobre sonhos. Então, o que eu expliquei para vocês na semana passada é que o projeto de vida é uma matéria que vai falar sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. E para que isso? Para construir o futuro. Mas para construir o futuro não é só cruzar os braços e esperar e ficar vivo, tá? Às vezes fala assim, o que é preciso para você chegar, sei lá, realizar seus sonhos no futuro? Aí você pode falar assim, é preciso que eu esteja vivo. Realmente, isso é preciso que você esteja vivo para amanhã acordar e tomar café da manhã. Mas a ideia que a gente tem do projeto de vida é que ele não se trata só do futuro, ele se trata do presente. Porque o meu futuro, ele é o resultado das coisas que eu faço hoje. Então, se você quer ter um futuro, sei lá, como vocês colocaram, tinha lá professor e professora de informática, veterinário, tinha lá o streamer, né? Uma das meninas aí queria ser streamer, tinha lá eu não lembro direitinho a palavra, mas seria assim, uma dançarina de K-pop. Se eu estou falando errada, Júlia, você queria ser a streamer, né? Tinha lá tinha uma menina também que queria ser alguma coisa de K-pop aí, que eu tô vendo ainda o que é. K-pop é meio que uma dança asiática, mas tem toda uma vestimenta, tal. Enfim, o que vocês precisam entender é que o sonho, as coisas assim, elas não acontecem por acaso na vida da gente. A gente precisa construir, tá? Como se constrói uma casa, que é colocando um tijolinho em cima de outro tijolinho, você constrói seu sonho. E se você construir uma casa e você não colocar massa entre os tijolos, o que vai acontecer? Ela pode cair, não é verdade?
um vento, uma tempestade, pode entrar água, pode cair. E os sonhos, se a gente não colocar, pensando assim, em tijolinho por tijolinho, para construir o seu sonho. Então, vamos lá. Quem que falou que queria ser veterinário? É o Miguel? Eu. Miguel, me fala uma coisa, o que você precisa fazer Eu também. hoje? Oi? Eu também. Eu tinha falado. Nicolas, verdade, eram dois. Hã? Eu vou querer ser veterinária. Veterinário tá na crista da onda aqui, tá ganhando. Me fala aí, vocês três, o que vocês precisam fazer hoje, no 6º ano, para ser um veterinário? Lá com 18 anos, entrar na faculdade de veterinário. O que você precisa fazer hoje? Estudar. Mas estudar até você construir seu sonho. Exatamente, não é estudar por estudar, tá? Veja bem. Deixa eu ver se está ligado isso aqui, porque eu tô... Ah, peraí, eu tenho que desligar aqui, acho que está acabando a bateria. Não é estudar, fala assim, estudar e pronto, acabou. Veja bem, para você, o que será que um veterinário, um estudante de veterinário lá na universidade, o que será que ele precisa estudar? Ele precisa estudar, primeiro, uma coisa que ele tem que saber como é que funciona o corpo do animal, de todos os animais, não é? Então, ele tem que estudar os órgãos, a pele, os olhos, tudo que é órgão, ele precisa estudar. Então, qual matéria hoje na escola, ela tem a ver com aquilo que o veterinário estuda? Ciências. Ciências está certo. Agora, para você... olha, o Miguel, gente, colocou aqui uma lista de todas as disciplinas de um curso de graduação de veterinária, anatomia dos animais domésticos, anestesiologia veterinária, doenças infecciosas de animais domésticos, farmacologia, porque aí você leva seu petzinho no veterinário, ele vai ter que prescrever remédios, por exemplo. Vocês sabem que tem remédio que não tem para animal, que tem que dar ao humano? E aí, ele precisa conhecer, ele precisa estudar semiologia, nutrição animal, tecnologia de produtos de origem animal, enfim. Como que ele prescreve? Para ele prescrever, para ele escrever, para ele entender sobre isso, ler os textos e entender? Qual é a outra matéria que você precisa para compreender as coisas que você está lendo? Língua portuguesa? Muito bem, Júlia. História. História. Eu vou puxar a sardinha, porque vocês sabem que eu sou professora de história, né? Você precisa... Primeira coisa, língua portuguesa, a gente precisa em tudo na nossa vida, porque a gente precisa conversar, a gente precisa se comunicar, e a gente utiliza a nossa língua, que é a língua portuguesa. Imagina que uma pessoa está lá chorando, triste, arrasada, porque o cachorrinho dela está com um tumor, e você precisa explicar, você precisa se fazer entender, você precisa falar, e não é a linguagem lá do livro, você precisa traduzir aquilo que está lá para a pessoa, você está usando da língua portuguesa. Então, é isso, tá? História também. A gente não consegue compreender nada, até como chegou até hoje. Ciências é a principal, tá? Nesse caso. Então, por que eu estou dizendo isso? Tá, temos 3 futuros veterinários aqui, mas eu estou falando para todo mundo que para tudo que você precisa imaginar aquilo que você tem que estudar, aquilo que você precisa, os passos que você tem que dar na vida hoje, para você chegar lá, atingir os seus sonhos no futuro. Professora, mas eu só quero viajar, eu só quero, sei lá, eu quero ser dançarina lá, né, de K-pop, eu não preciso estudar. Você precisa ler. Você sabe que o K-pop é uma cultura asiática, você precisa conhecer sobre aquele lugar,
tá? De repente você quer viajar para lá. E aí, que língua que você vai falar para você viajar pelo mundo? Você tem que falar a língua, tipo, se você for de, tipo, para fora do Brasil, e uma língua que não fala um português, você tem que saber a língua que você vai viajar para o país. Tipo, você vai para o Canadá, você tem que falar a língua do Canadá. Qual é a língua que fala no Canadá? Inglês. Exatamente. Miguel, tem uma maneira de você viajar pelo mundo sem precisar saber a língua de cada país que você vai. Qual que é a língua hoje que é universal, que vocês aprendem na escola? Inglês. Inglês. Exatamente, pessoal. Com o inglês, você fala até na Argentina, que é nosso vizinho aqui, no México, o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, tem alguns países da África, da Ásia, que falam inglês. Por isso que o inglês é uma língua universal. É bacana se você pensar lá no seu futuro. Eu quero ter uma profissão que, de repente, eu preciso. Ó, professor de informática aí, que tem 2 que falaram que querem ser professor de informática. Ator, atriz, produtor, youtuber, streamer. Tá, Júlia? Tem que estudar. Você precisa saber inglês, tá? Por quê? Porque é uma linguagem da tecnologia, uma linguagem que está no mundo todo. Para você jogar um jogo aí na internet, para você entrar aí no mundo dos gamers, é tudo em inglês. Então, precisa aprender inglês? Precisa aprender inglês, sim. Ah, professora, minha mãe não tem dinheiro. Escuta, aproveita e aprende o inglês da escola. Nós vamos ter agora um inglês que vai ser muito bacana na escola, na PEI, com projetos mesmo. Vocês vão gostar. Agora, você está construindo todo dia o seu futuro. Então, você precisa ficar atento, tá? Por quê? Para alcançar aquele sonho, que nem eu falei, o sonho não é uma coisa que basta... Sabe aquela frase que fala assim, querer é poder? Ó, não é se você ficar de braço cruzado, tá? Tem outra frase que fala lá, Deus ajuda quem cedo... Madruga. Isso, garoto, esperto. Deus ajuda quem cedo madruga. O que ele quer dizer? Que Deus não vai te dar as coisas se você não fizer a sua parte. Então, acreditando ou não, tem que estudar tecnologia e inglês para ser streamer. Isso mesmo, Júlia. 2 coisas que você tem na escola hoje. Então, o que acontece às vezes é que a gente não dá importância para as matérias que tem na escola e vai querer pagar um inglês lá fora. Primeiro, seja bom naquilo que você tem aqui na escola, que a escola está dando para você e vai a fundo nisso, tá? Tudo que você tiver na sua mão, ao seu alcance, aproveite as oportunidades. Isso sim, você já está construindo o seu futuro, tá? Para você conseguir alcançar os seus sonhos. Então, e aí, como que nós vamos fazer isso em projeto de vida? Eu já expliquei para vocês a semana passada. A gente vai entender também que não basta eu saber inglês, não basta eu saber ciências, não basta eu saber ser muito bom de língua portuguesa, se eu não consigo conversar com as pessoas, se eu não consigo olhar no rosto, na cara das pessoas para conversar. E por quê? Porque eu posso ser extremamente tímido, porque eu não gosto de estar no meio de pessoas, porque eu não gosto porque eu tenho medo de conhecer coisas novas, então eu não me abro, eu só gosto daquilo, pronto, acabou. Eu gosto de comer arroz de um jeito e não gosto de comer arroz do outro, eu gosto do arroz por cima e o feijão por baixo, e é assim que tem que ser. Quer dizer, tem coisas que elas não se ensinam na língua portuguesa, na matemática e nas ciências. Tem outras coisas que fazem parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e que elas podem atrapalhar a nossa vida, ou ajudar muito na nossa vida. Por exemplo, as pessoas que são mais abertas, que gostam, que não têm vergonha, rapidamente os outros conhecem. Então, eu vou falar assim,
vai ter lá vai ter eleição para o líder da turma. Aí a turma toda fala assim: ah lá, o Nicolas, ele é bastante falante, ele não tem vergonha, a Júlia, a Natália, o Miguel, tá, a Paola, a Pietra, enfim. Vai falando as pessoas que já se pronunciaram, então elas podem ser líderes. Todo mundo imagina assim: primeira coisa, uma pessoa que não tem vergonha de falar em público, de representar os outros, de conversar com a diretora, enfim. E essa pessoa, ela já tem uma habilidade, tá? Ela já tem uma habilidade que não está ligada à língua portuguesa ou à matemática, mas está ligada a não ter vergonha, a enfrentar o desconhecido, experimentar coisas novas. Então, nós vamos aprender essas habilidades, que são instrumentos, tá? Pessoal, são instrumentos, ferramentas, para a gente alcançar também, para a gente ser um bom profissional, ou para a gente ser um bom aluno, ou para a gente ser um bom amigo, um bom filho, uma boa namorada, um bom namorado, tá? Por exemplo, como eu estava falando lá na questão do cachorrinho. Chegou o cachorrinho, muito doentinho, e a pessoa lá, o tutor dele, chorando, porque ele está doentinho, ele, sei lá, tem alguma coisa. O veterinário, ele vai examinar e ele é ótimo. Ele já pegou de cara qual é o problema do cachorrinho. Aí ele vira e fala assim: ah, seu cachorro vai morrer. Meu Deus! E aí? Ele é um excelente profissional, mas o que faltou aí para ele? O que faltou? Se a pessoa falar na cara, assim, uma coisa que a pessoa já está chorando e ela vai ficar mais triste ainda. Vocês conseguem imaginar o que faltou para essa pessoa? Eu também acho, Júlia, não se deve falar isso assim, você pode até falar, mas você precisa tomar cuidado. O que falta para uma pessoa que fala as coisas na cara assim e não se preocupa com o sentimento do outro? Saber conversar. O que é? Saber se pôr no lugar da outra pessoa. Natália, você falou tudo. A Pietra também. Mas eu quero que vocês sabem uma palavra que significa se colocar no lugar do outro? É uma palavrinha que significa uma habilidade socioemocional, que é se colocar no lugar do outro. Tá faltando muito no mundo de hoje, e é uma das coisas que a gente vai ver. Oi, Nicolas. Um colocar no lugar do outro. O que é? Qual o nome disso? Você fala assim, você não teve, ou a pessoa não tem, chama empatia. Empatia é uma habilidade socioemocional que significa você se colocar no lugar do outro, tá? Agora, boa notícia para todo mundo. Se esse veterinário tivesse tido aula de projeto de vida desde o sexto aninho, ele poderia ter aprendido a ter empatia. Por quê? Olha que coisa legal, gente. Empatia, tem gente que já tem gente que aprende com o pai e a mãe, tem gente que aprende com o colega, tem gente que não aprendeu porque convive num monte de lugar que ninguém é empático, né? Que não tem empatia. Mas a gente vai dizer para vocês que a escola agora vai ensinar, porque a empatia a gente pode aprender. Assim como outras habilidades. Então, e isso vai fazer com que aquele veterinário seja um veterinário melhor. Porque se ele fala assim, seu cachorro vai morrer, e dali uma semana o cachorro morre, a pessoa ela pode até arrumar outro cachorrinho, mas ela vai falar, eu não vou voltar naquele veterinário, ele foi muito grosso, eu não gostei. Ele é o melhor veterinário da cidade, mas ele não teve empatia para falar com a pessoa. O que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ser o melhor aluno, a melhor aluna, o melhor veterinário, o melhor streamer, mas você precisa saber se relacionar com as pessoas, falar na hora certa, esperar o outro falar, e essas coisas a gente aprende, tá? Essas habilidades a gente vai trabalhar um pouquinho em projeto de vida, mas nós não vamos trabalhar todas. No sexto ano a gente vai trabalhar uma ou duas,
no 7º vai trabalhar mais um pouco, no 8º, e assim, pessoal, até você chegar lá na 3ª série do ensino médio, vocês vão ter trabalhado várias habilidades socioemocionais e vocês vão estar, assim, muito, 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 muito na frente de quem não aprendeu isso na escola. Isso mesmo, Júlia, muitas pessoas precisam de empatia. O mundo hoje, ele está tão voltado para o seu próprio umbigo que as pessoas só pensam muito nelas mesmas. E isso está identificado, por isso que a gente vai aprender isso na escola. Se identifica que no mundo lá fora, você quer passar na frente do outro, o carro está indo, não para o senhor ou para a senhora, ou para a criança que quer atravessar a rua, sabe? Isso é empatia. Se você se coloca no lugar do outro, você fala, eu estou com um carro motorizado e o outro está a pé. Ele precisa ter prioridade de passar na rua. Eu vou rápido onde eu tiver que ir. As pessoas precisam parar para a outra passar. Eu posso parar para o outro carro passar, também dar passagem. É isso mesmo, Miguel e Júlia. Que bom que vocês concordam. A Eloá também está concordando, né? E vocês vão ser o futuro, se a gente projeto de vida é algo que a gente tem que fazer agora, é uma construção, tá bom? Oh, meus queridos, eu gostaria muito que vocês abrissem a câmera para eu ver a carinha de vocês. Tem gente, a Eloá, eu acho que eu não vi. Na outra, já está aqui mosaico. A Eloá eu não tinha visto. Miguel, Nicolas, Pietra, Sara, Júlia, Paola, Natália, Ana Júlia. Aí, abre todo mundo aí para eu ver a carinha de vocês. Antes de eu terminar a aula, só falta a Sara, que eu quero dar uma... Aí, agora olha todo mundo aqui que eu vou... Agora eu acho que eu vou conseguir tirar um print, acho que agora eu sei como é que é. Olha lá, consegui. Quer mais um? Todo mundo preparado? Olha aqui, sorrisinho no rosto. A Sara. Pessoal, para esse projeto que a gente está começando, a gente vai fazer uma atividade. É uma atividade que é assim, ela vai acompanhar a gente por todo o ano e talvez para o ano que vem, enquanto durar o projeto de vida, vocês vão ter aí um amiguinho que vai acompanhar vocês. Esse amiguinho, ele se chama Diário de Bordo, ou Diário de Práticas e Vivências. Quem aí já tem um diário? Já fez um diário? Eu tenho um diário. Paola tem? Eu? Quem mais? Tem, Nicolas? Tenho. Tem, Pietra? Eu tenho. Eu já tive, mas não tenho mais. Então, não tem problema. A gente vai fazer um diário agora, que vai ser o nosso diário de projeto de vida. Ele vai ser um diário que vai acompanhar as aulas de projeto de vida, mas ele vai servir para você colocar coisas sobre você, tá? Coisas sobre a sua escola. E esse caderno não vai ser só desse ano, tá? Se tiver para o ano que vem, se tiver páginas, enquanto tiver páginas, vocês vão usar. Então, eu vou pedir para vocês separarem um caderno. Se tiver um caderno em casa, já deixa separado, um caderno sozinho, porque você vai deixar ele bem bonito, você vai fazer a capa do jeito que você gosta, colocar a fotografia sua, ou um desenho para quem gosta de desenhar, encapar com uma cor bonita. Você vai fazer ele do jeito que você quiser. Eu vou colocar lá no Classroom, já coloquei hoje, um tutorial ensinando a fazer... Encapar com um cavalo. Pode achar, você pode desenhar o cavalo, ou você pode colocar uma imagem de cavalo, ou você pode colocar uma fotografia sua com um cavalo. Pode imprimir? Pode imprimir. Você pode fazer do jeito que você quiser. Olha, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês o que eu coloquei lá. Como... Eu acho que eu tirei.
Bom, vocês estão entrando no Classroom? Vocês conseguem entrar lá no Classroom? Sim. Lá eu deixei um link, tá? Lá eu deixei o link de um tutorial de como encapar o caderno do projeto de vida. Mas você está livre para fazer porque ele é seu, ele é o seu diário, ele vai ser o seu melhor amigo, tá? Professora, mas eu vou poder escrever o que eu quiser ali? A gente vai ter um roteiro. Eu vou falar, olha, hoje você pode escrever sobre isso, tá? Ele não... Por quê? Por que não é assim uma coisa muito pessoal? Porque eu vou pegar o seu caderno, eu vou olhar. Tem determinados dias, momentos que você vai trocar com o seu colega quando a gente voltar para a escola. Você vai trocar o caderno com outro. Então, não é uma coisa que você não queira que todo mundo leia. É uma coisa que a professora vai poder ler, que o colega vai poder ler, tá? Mas vejam lá, que eu vou deixar lá no Classroom, eu deixei uma imagem e um vídeo. Pega o vídeo e veja lá como que a professora ensina a encapar. Pode pôr a imagem que quiser. Não esquece da identificação, de colocar o seu nome, tá? E a data de hoje pode ser assim, tipo assim, Júlia 2021, tá? Ou põe lá o Júlia de Oliveira 2021, tá bom? Pietra 2021. Você... Tia, sobre esse negócio aí, eu já coloquei um calendário aqui. Ah, tá. Mas olha, projeto de vida é separado dos outros, tá? Não quero uma matéria, é um caderno. E quem não tiver caderno, não tem o caderno, manda no meu pessoal, tá? Porque aí eu vou procurar ver lá na escola se a gente consegue, tá bom? Quem tiver já separa. Pode ser do ano passado? Pode. Tira as folhas lá. Se ele tiver ainda com bastante folha em branco, você tira as outras folhas, porque ano passado as pessoas compraram material e acabou sobrando. Então, você pode pegar um caderno do ano passado, rasga lá, joga fora as folhas velhas que já estão usadas e deixa ele inteirinho, em branco, só para o projeto de vida, porque ele é o seu diário, tá bom? Ele vai chamar diário de bordo. Tá lá na imagem e tá lá no videozinho no Classroom, tá bom? Se vocês quiserem, eu coloco no grupo também. Vocês preferem que eu coloque também no grupo do WhatsApp? Coloca no grupo. Tá bom. Eu coloco também o vídeo para como é que você vai fazer. Combinado? Vocês podem ir fazendo o caderno, vocês têm essa semana toda para fazer. Conforme vai fazendo, terminou, qual vai ser a tarefinha? Postar uma foto dele lá no Classroom, tá bom? E a gente... É uma coisa que a gente vai começar a registrar, a partir da semana que vem, registrar coisas no seu diário. Combinado, galera? Então, beijo para todos, meus lindos e lindas, e até a semana que vem, tá bom? Combinadinho. Beijo. Vão lá no Classroom, tá bom? Tem atividade desde a semana passada. Obrigada. Para vocês também. Tchau. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau, Eloá.